Iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Página. Hoje, para começar esse ano, nós estamos falando sobre um assunto que ele é muito importante. Muitos empresários têm dúvida. Reformas trabalhistas. A palavra pejotização, você conhece? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre ela com dois especialistas, dois advogados, doutora Paula, doutor José Luiz. Sejam muito bem-vindos ao Além da Página. É um prazer ter vocês aqui e poder falar um pouquinho sobre esses assuntos que são tão interessantes e que ainda assim geram muitas dúvidas para quem é empresário. Principalmente porque as nossas leis trabalhistas vivem mudando muito, né? Principalmente de alguns anos para cá. Sempre tem alguma cláusula que é acrescentada e às vezes tem dúvida. Realmente, às vezes, contratar, terceirizar, o que pode, o que não pode, o que é legal, o que pode trazer riscos, o que não pode. Então, hoje estou trazendo vocês aqui no nosso podcast para a gente poder abordar um pouco mais sobre isso, né? Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto, queremos conhecer um pouco mais de vocês. Doutora Paula, doutor, como que a advocacia entrou na vida de vocês? Eu estava no terceiro colegial, eu resolvi fazer direito, porque até então eu pensava em ser jornalista. Tive influência familiar de falar para fazer, faz direito, direito é bom, abre muitos leques, né? E aí eu resolvi fazer direito. E eu me apaixonei. No começo da faculdade eu pensava em concurso público, mas depois, com o decorrer dos anos, eu vi que eu gostava mesmo, eu queria advogar. Tá. E eu gostava bastante de estudar também, mas eu falei, não, eu vou me formar, vou trabalhar em empresas, vou adquirir experiência e depois eu vou abrir meu escritório. Sim. Esse era o meu projeto. E correu mais ou menos assim. Eu trabalhei muitos anos em empresa, depois trabalhei em escritórios grandes e em 2020 eu fui trabalhar com meu esposo, Tá. com o Dr. José Luiz. Ele já estava com o escritório, já há um tempo, né? E ele me convidou e eu fui. E estamos desde então unindo forças. Casamento na vida pessoal e profissional. Exatamente. Exatamente. E você, doutor, como que o direito entrou na sua vida? O meu também foi por influência familiar. Tá. O meu pai é contador, economista, e depois de ter se formado, ele resolveu fazer direito. E eu estava já no meio do caminho para decidir uma profissão, uma vida profissional, e comecei a observar os livros que ele comprava, comecei a ler os livros dele em casa. Ele sempre tinha muitos livros espalhados pelo escritório de casa, e eu comecei a me interessar, e comecei a ajudá-lo, inclusive, nos trabalhos da faculdade da época dele. Apesar de na época ele já tinha uma certa idade, mas enquanto ele estava no 5º ano de Direito, eu estava no 1º. Tá. Então, praticamente, nós começamos ele terminou a faculdade, eu comecei. E foi aí que eu me interessei, foi por influência dele mesmo. Comecei a trabalhar também em uma grande empresa daqui da cidade, no começo já da faculdade, já bem no início. Logo em seguida fui para um outro escritório também grande, que era um escritório de São Paulo, que tinha várias filiais pelo país. E em dezembro de 2015 eu montei o meu escritório. Resolvi correr atrás de um sonho que era ter o meu próprio escritório de Sim. advocacia. E inclusive esse ano faz 10 anos que eu estou com o escritório, e a Paula veio porque eu insisti muito para ela vir, que eu precisava de ter alguém de confiança do meu lado. Tá. Eu já estava ficando sobrecarregado, e desde então nós estamos juntos. E vocês, hoje, a atuação de vocês acabam sendo no mesmo segmento do direito ou cada um foca mais em uma área? Não, nós optamos por nos especializarmos no direito do trabalho. Tá, legal. Então foi uma opção nossa, estudamos muito para isso, nos preparamos sempre para isso, diariamente, através de inúmeras ferramentas. Inclusive hoje lá estamos implantando no escritório algumas ferramentas de inteligência artificial para ajudar no trabalho mesmo, Tá. na parte inclusive técnica, mas foi algo assim que nós optamos por seguir. Ela já veio de uma bagagem dessa área do direito do trabalho, e eu tinha já conhecimento também, e nós unimos forças, que ela veio, aprendeu muito. Isso aí, né? Sim. A gente atua na parte empresarial também, Tá. né? Então, assim, elaboração de contratos, toda essa parte nós fazemos também. E nós focamos muito na parte trabalhista, fazendo o consultivo das empresas também. Legal. Né? É o chamado compliance trabalhista. Sim. Então, nós atuamos bastante nessa área Fizemos de compliance. 2 pós-graduações em Direito do Trabalho.
Maravilha. Então vamos começar Hum. para falar sobre essa pejotização, né? O que que significa de fato, né? Esse termo que tem ganhado tanta força aqui no nosso país, principalmente nos últimos anos. Tem se falado muito, mas muita gente também não conhece. A pejotização nada mais é que a contratação de uma empresa, uma pessoa que tem uma empresa aberta, né, que seja uma MEI, não importa, mas que tenha uma empresa aberta para prestação de serviços. Né? Se quiser complementar. Na verdade, o que ocorreu é que no Brasil, né, justamente com a pandemia, na minha opinião, se modernizou-se nesse aspecto, porque, inclusive, as leis societárias foram mudando. Antigamente, uma empresa não era unipessoal, isso muitos anos atrás. Então, isso acabou facilitando a implantação da pejotização no país. É um aspecto que, como eu disse, eu repito, é uma modernização. Tá. Do que houve uma necessidade e isso se expandiu justamente com a pandemia, que eu acho que acabou sedimentando isso ainda mais. Legal. Lá fora, isso já acontecia? No Brasil veio acontecer depois ou não? Não. Eu acho que não. Não chegou lá fora a ser assim, porque no Brasil, é que em certos países, o Brasil é muito burocrático. Então acaba-se tendo uma visão diferente. Tá. Mas sempre houve o trabalho de forma com pagamento, de forma de diária, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Você ganha por semana, por dia, e isso aí acabou refletindo aqui no país na forma para criar a pejotização. Só que no Brasil, como as coisas são muito mais burocráticas, é necessário estabelecer parâmetros jurídicos para ambos os lados. Maravilha. A reforma trabalhista, em 2017, né, teve decisões importantes e recentes do STF. Recentemente, o STF também trouxe algumas mudanças significativas. Como que essas mudanças hoje elas têm influenciado a expansão desse modelo de contratação? O que ocorre? No âmbito do aspecto jurídico do julgamento de processos dessa natureza, estava se gerando muitas decisões controvertidas. Tribunais, como existem vários tribunais regionais do trabalho, os tribunais estavam tendo decisões conflitantes. Então, o STF, a fim de solucionar isso, ele optou por suspender demandas nesse sentido. Tá. Demandas que debatem questões de contratação de terceiros de pessoas jurídicas, por pessoas jurídicas. Isso, de um modo geral, trouxe uma incerteza, porque, apesar de terem suspendido, as novas ações continuam entrando no Poder Judiciário. E existem magistrados que suspendem e existem magistrados que julgam. Então, assim, é bem incerto o decorrer de um processo trabalhista nesse sentido. Tá. Mas, se houver uma contratação, terceirização, pejotização de forma correta, conforme prevê a legislação, os riscos são bem menores. Entendi. Tá? Então, tudo depende também do aspecto daquela contratação. Tá. Mas existe sim uma certa incerteza ainda por conta do julgamento dos tribunais. Tá. Porque muitas pessoas contratam, né? Fala que é PJ, mas não faz um contrato. Paga por diária, mas a pessoa trabalha das 8 às 18. Exige o cumprimento. Exige todo aquele cumprimento que prevê a CLT. Sim. Só que, na verdade, ele é PJ, mas não é PJ. Entendi. E aí é onde bate as ações trabalhistas. Nós tivemos essa semana um cliente, pessoa jurídica, que recebeu, né, uma notificação, nós fizemos a contestação pedindo a suspensão e nesse caso não foi suspenso. Então é de juiz para juiz. Tem juiz que suspende, tem juiz que não suspende. Tá, maravilha. Muita gente ainda confunde, né, a contratação via PJ como sinônimo de precarização. Na visão de vocês, quais são as verdadeiras vantagens da pejotização para empresas e para os profissionais? Eu acredito que para a empresa, né, menor custo, né, tanto trabalhista como fiscal, né, diminui o custo, assim, muito grande. E para o trabalhador, ele pode ter uma receita maior, né? Então, assim, geralmente eles fazem um acordo, né, eu vou ser PJ, mas vou ganhar o dobro do que eu ganharia como funcionário, né, CLT.
Tá. Só que ele não vai ter o 13º, não vai ter férias. Só que aquele valor a mais mensal vai ser muito mais útil, né? Então, assim, tem essas vantagens, eu acredito. E de também poder atuar em outras Sim, empresas, com exatamente. outros... A Exatamente. flexibilização é um dos pilares, né, É. da contratação de empresas a empresas. Pode trabalhar para E outros ele pode lugares. prestar serviço para outras empresas, segmentos diversos, ele não precisa estar dentro do estabelecimento de quem o contratou, Tá. ele pode ter o próprio estabelecimento dele, ele pode trabalhar a hora que ele quiser. Esse é um outro dos pilares que muitas pessoas confundem. Muitas pessoas contratam o terceirizado, o PJ, e existe cumprimento de jornada, isso é terminantemente proibido. Isso é um dos problemas graves que muita gente confunde. Principalmente por questões fiscais dos dois lados. O empresário vai economizar na folha de pagamento dele, que onera muito, e o empregado também, né? Supostamente você que é contratado como CLT, também você tem cargos para pagar. Você paga imposto de renda, você recolhe INSS, Sim. e tudo Exatamente. isso é convertido em remuneração. Você pode calcular aí o teu percentual de INSS como uma vantagem de receita para você. Tá. Essa é uma das vantagens, principalmente para quem é contratado. Maravilha, perfeito. Quando nós falamos em risco jurídico, quais são os elementos que caracterizam vínculo empregatício e que podem levar ao reconhecimento de uma relação CLT, mesmo quando existe um contrato PJ? É aquilo que eu acabei de falar. A pessoa contrata, faz um contrato de PJ, né? De prestação de serviço por pessoa jurídica, porém, na realidade, a pessoa cumpre horário, das 8 às 18, né? É exigido o cumprimento de horário, horário de refeição, a pessoa não pode prestar serviço para outros lugares, Tá. então a pessoa não tem essa flexibilidade. E aí o risco é grande de ser enquadrado como empregado. Porque, né, os requisitos, né, para ser empregado, onerosidade, habitualidade. Então, Ô, Paula, e como que fica esse cenário? Porque assim, tá, aí no contrato tá tudo explicado lá certinho. uhum, Mas no dia a dia, por exemplo, hoje a gente vê muito esse modelo ainda home office. uhum. Então, por exemplo, a pessoa tá lá trabalhando da casa dela. Como que seria pro empregador, como que seria as ações que ele deveria tomar cuidado no dia a dia? Porque assim, às vezes tudo hoje fica gravado no WhatsApp, né? Então tudo isso às Uhum. vezes acaba sendo usado como prova, não sei se sim ou se não, mas se for usado, como que deve ser esse cuidado do empregador para com aquela pessoa contratada? Se a pessoa tiver home office, ela não é muito difícil você ter o controle de jornada da pessoa, né? Então, assim, provavelmente a pessoa que foi contratada como PJ e está home office, né, o empregador não vai pedir para ela anotar ponto, não vai Tá. ter, né, esse controle. A pessoa vai trabalhar por produção, Sim. né? Então, assim, a gente sempre orienta os nossos clientes, né, os empregadores, pessoas jurídicas, para fazer dessa forma, por produção. Ó, eu preciso que você faça isso. Mas se você Entendi. prestar serviço para outra empresa, não tem problema. Mas Entendi. deixa que você me entregue o trabalho que eu preciso e te pago para isso. Tá. E assim, no final do mês, emitir nota. Isso é fundamental. Tá. Tem que ter a emissão de nota. Maravilha, isso é importante, Né? porque Se quiser complementar. tem casos que eu até conheço que a pessoa ela não quer ser registrada Uhum, por questões familiares, que às vezes ela tem um filho para cuidar, que às vezes ela não quer ter aquele compromisso uhum, de ter que cumprir um horário. Mas, por um outro lado, também já vi essa mesma pessoa querendo alguns direitos, uhum. porque ela trabalha só naquela empresa, entende? Sim. Isso Ela aí. não vai ter uma outra atuação fora. Isso é o É risco. por isso que a gente orienta bastante que existem determinadas atividades. Eu, por exemplo, eu deixo claro, na minha opinião, existem certas atividades que não devem ser terceirizadas nem pejotizadas. Não devem. Justamente por isso. Não tem como você contratar, dependendo da função, essa pessoa não tem um outro meio de atuar para outro prestador de serviço, para outro contratado. Não existe, porque aquela função é uma função bem específica. E, então, às vezes, é melhor você assinar a carteira dessa pessoa para você evitar esse problema. Existe, principalmente em funções assim, de baixo escalão, eu acho.
Você não tem como você pegar, por exemplo, um estoquista e transformar ele em pessoa jurídica. Sim. Como que ele vai trabalhar de estoquista em Sim. outra pessoa, sendo que ele só faz serviço de estoquista? Então não pode, não existe isso, não tem como. Então o frentista do posto de combustível, ele é frentista ali, não tem como você falar. O cara simplesmente vai largar a bomba do posto de combustível e vai trabalhar em outro posto. Não existe essa possibilidade na prática. Na teoria até não tem na teoria, mas na prática não existe. Tá. Então, existem funções e funções. Você pega um setor financeiro, um setor comercial, é diferente. A pessoa pode trabalhar dentro do carro dele se ele quiser. Sim. Basta ele cumprir aquilo que foi contratado. Sim. Ah, mas isso aí é definição de meta, isso aí é subordinação. Se você colocar bem claro no contrato como vai ser isso, você acaba se caracterizando essa qualificadora. Tá. Mas aí eu vou estar isento de risco? Não, porque nós não temos o fator segurança jurídica nesse país. Então, são inúmeros detalhes que têm que ser vistos e consignados em contrato. Tá. Que aí sim você vai ter uma garantia e um risco muito menor. E eu acredito que a importância de ter profissionais para trazer essa prevenção é porque vocês lidam com várias histórias e vocês sabem muitas coisas que acontecem, né? Porque vocês vivenciam isso na prática, então vocês sabem ali, às vezes, o que pode realmente trazer aquele vãozinho de... A brecha. A brecha, isso. Nós temos um leque de cliente PJ que, em sua grande maioria, são distribuidoras de diversos produtos, desde produtos de tecnologia, produto hospitalar, e eles enfrentam várias situações como essas, porque eles precisam de funcionários, de pessoas para trabalhar, melhor dizendo, de todas as profissões. Tá. Então acaba tendo contador, financeiro, jurídico. Então muitas atividades que são de prestação de serviço poderiam ser contratados. O cara podia ter um advogado interno, o cara podia ter um contador interno, podia ter um vendedor interno, ele consegue terceirizar essa mão de obra. Por quê? Porque o contador ele vai poder prestar serviço para outras empresas. Tá. O advogado a mesma coisa, o vendedor a mesma coisa. Ele vai ter um leque de opções melhor. Mas existem algumas funções que ficam engessadas, como eu disse. Mas é importante sim, porque a gente vive bastante situações. Nós temos vários questionamentos, perguntas, que na grande maioria é o que nós fazemos lá no escritório. É fazer o preventivo, para evitar o litígio. Maravilha. Vamos falar agora do lado do profissional. Quais são os cuidados que ele deve ter para não se colocar em uma situação de vulnerabilidade jurídica ou financeira ao atuar como PJ? Os cuidados que ele tem que ter para não... Você fala assim, o funcionário, no caso, Isso. o prestador de serviço. Isso. Para ele não... Eu não entendi muita pergunta. Para que ele não se coloque numa situação de vulnerabilidade jurídica ou financeira ao atuar como PJ. O cuidado que ele tem que ter, na minha opinião, é ele não preencher os requisitos de funcionário, né? Não ter controle de jornada, né? Porque às vezes a pessoa contrata como PJ e ele vai lá e trabalha, além do horário até, das 8 fica até tarde, passa até do horário, faz hora extra, cumpre aquela 1 hora de intervalo, só ele pode fazer aquele serviço, né? Que é a pessoalidade, que é um dos requisitos para ser empregado. Então aí ele vai estar em desvantagem nesse caso. Por quê? Porque ele vai abrir mão de algumas coisas, né? Que é um 13º, umas férias, um FGTS, né? Para atuar como um CLT mesmo. Exatamente. Eu acho que esse é o cuidado que ele tem que ter, né? E o empregador também, né? Para que não fique, não tenha brechas, né? Para o dia de amanhã esse prestador de serviço entrar na justiça pedindo aí o vínculo empregatício, né? Vocês acreditam que às vezes nesse cenário é uma característica do brasileiro de sempre estar querendo dar um jeitinho e de ter vantagem? Então, assim, já que ele está fazendo, deixa fazer, não vou fazer vista grossa. O que muito ocorre, nós vimos aí já algumas vezes, é a pessoa, o prestador de serviço, se oferecer para atuar como prestador, como PJ, e começar a mudar a figura de atuação propositalmente, e o
o contratante, aquele que o contratou, ele não observa isso. E isso é muito importante. A fiscalização. Ele não observa, e vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. Essa pessoa começa a agir como se fosse um funcionário mesmo. Tá. E aí, se comprovado os requisitos da relação de emprego, aí vai cair com certeza por terra a contratação pessoa jurídica. Então, assim, é muito importante, porque ainda é um tema novo para muitos empresários, mas o fato dele contratar um PJ e exigir cobranças como se fosse um funcionário. Ele não pode fazer isso, não pode. Então a gente sempre deixa muito claro isso, muito transparente, muito positivo até. Falar, você não pode, ele não é seu funcionário. Ah, mas eu preciso que ele venha. Não, você não precisa. Se ele puder, ele vai. Porque ele não é teu funcionário, ele não cumpre ordens suas. Vocês têm uma relação de prestação de serviço. É uma relação civil, não trabalhista. Então você, não, mas eu tenho que ir lá agora. Não, ele não tem que ir. Não, ele não pode ir. Não, ele pode. Ele tem total liberdade para fazer o que ele quiser, desde que ele cumpra as obrigações contratuais. Por isso que o contrato é extremamente importante. Ah, mas não tem. É assim. A obrigação é essa. Ô, doutor, você falou assim que uma área como sendo a área comercial, às vezes funciona muito bem. Nesse sentido, é possível colocar metas para esse PJ? É possível colocar metas, desde que esteja no contrato. Tá? Na verdade, não seriam metas, seriam outros tipos de conceitos no contrato. Mas, digamos que na prática seriam. Tá. Mas é possível você colocar obrigações, tanto de quem contrata como de quem é contratado. E pode-se dizer que sejam metas? Eu não falo em metas, tá? Então, mas você pode colocar sim no contrato algumas obrigações de quem você está contratando. Da mesma forma que você que está sendo contratado não é obrigado a aceitar. Essa é a livre negociação, essa é a vantagem de se contratar uma empresa. Você tem a opção, não, eu não aceito isso, não, eu não concordo com isso. Eu posso rever isso? Isso sim vocês podem fazer, desde que esteja no contrato. Tá. Não, eu quero que você venda, sei lá, 50 copos por dia. Não, mas aí você está impondo uma obrigação para ele. Se ele concordou com essa obrigação, não há nada de errado nisso. Tá. Se ele não cumprir ele vai ter alguma penalização? A gente tem que ser brando nesse sentido. Tá. Justamente para não caracterizar aquela obrigação de cumprimento de metas, que seria uma subordinação, como a Paula disse, seria uma imposição, como se fosse um empregado e um empregador. Então, assim, tem que ser deixar muito bem claro a flexibilidade nessa atuação, que é isso que é extremamente importante. É o primeiro ponto, flexibilização. E o contrato. Maravilha. Recentemente, o STF suspendeu temporariamente ações trabalhistas envolvendo o tema. O que isso significa na prática para empresas e para os profissionais? Ele suspendeu, né? O STF suspendeu as decisões, mas alguns juízes não estão suspendendo as ações trabalhistas, como eu te disse. Tem casos nossos que houve a suspensão até a decisão final do STF, outros não. Vão prosseguir com a instrução e vão prosseguir para ver se o prestador de serviço prova que teve vínculo ou não. Tá. Só complementando, isso ocorre muito dependendo da função da pessoa. Como eu disse, daquilo que ele foi contratado para fazer. Por exemplo, vou te dar 2 exemplos que nós tivemos. O motorista. Tivemos um cliente que teve um problema com o motorista. O juiz entendeu que por ele ser um motorista de caminhões grandes, ele teria essa flexibilidade de trabalhar uma viagem para uma empresa, outra viagem para outra empresa. Isso é comum. Porém, nós tivemos uma questão envolvendo uma pessoa que trabalhou numa obra, um pedreiro. Então, existe uma diferença da pessoa que trabalha como pedreiro numa obra, construindo uma casa, você alegar que ele é PJ, e o motorista profissional. Então, são situações, na ótica, na prática, existe diferença. O pedreiro não tem condição de ele trabalhar
ele vai trabalhar numa obra, ele vai ficar 1 ano nessa obra, no mínimo. Ele não vai conseguir trabalhar em outra obra. Motorista não, motorista ele pode ficar 2, 3 dias viajando para uma empresa. Sim. Mas, Uhum. Então, assim, existem essas diferenças que acabam pesando num julgamento. Sim. Então, na ótica, na prática, é incerto. Então, o que eu recomendo, mais uma vez, vamos correr o risco? Vamos correr o risco de forma mais branda, mais amena possível. Mas nós não temos ainda uma certeza de como isso vai ser. Na minha opinião, a Corte Superior vai, digamos assim, bom, analise caso a caso. Tá. A minha Também opinião vai acho. ser isso. Mas, assim, nós temos que aguardar mesmo, ver como vai ser isso. Mas eu creio que cada caso vai ser um caso. Nós não vamos ter aí uma certeza. Então, por isso que eu falo para a gente, eu tenho um cliente que nós fizemos um trabalho no começo do ano, um estudo para uma empresa que queria viabilizar a terceirização de toda a produção dele. E era uma fábrica. Eu não sei se ele gostou muito bem do meu arriscado, né? relatório. Né? É. Não sei se ele gostou muito do meu relatório, mas eu fui transparente. Falei, olha, eu não acho que você deve demitir essa pessoa e contratar ele de novo. Como uma pessoa prestadora de serviço, você vai ter problema. Inclusive, ele não vai, porque você pega a pessoa e fala, pô, ele vai botar na cabeça dele, eu não vou ter que cumprir horário. Então ele não vai É a trabalhar. primeira coisa que eu acho que as pessoas vão pensar, né? Ele não vai ter que cumprir horário, Exatamente. então eu vou trabalhar o dia que eu quero, a hora que eu quero. Ou falou qualquer coisa que eu não gostei, tô pegando minhas coisas, tchau. Estou indo embora. Afinal, eu não sou empregado? Mas Né? é por isso que eu repito. Funções devem ser analisadas por muito detalhe para se não ocorrer situações como essa. E nem nesse caso, complementando, do motorista suspendeu o processo. Do pedreiro, O não. motorista suspendeu. Do pedreiro, não. Justamente por isso. por Marcou causa- já logo a instrução. Então, Porque é um pedreiro. O motorista, né, não fazendo distinção, Sim? longe disso, mas são atividades bem diferentes uma da outra na prática. O motorista pode ter flexibilidade, o pedreiro não. O pedreiro não pode ter. É diferente de você contratar uma construtora, né? Você fala, pô, vou contratar uma construtora. Aí o pedreiro, aquela construtora me processou. E você tem o respaldo da construtora, que te Sim. contratou. Mas a construtora não tem. Porque ele não pode quarteirizar essa mão de obra. Na minha opinião, é um risco muito grande. Tem empresas que correm o risco? Tem. Por quê? Tá. Financeiramente, às vezes, compensa. Mas existe esse risco. outra coisa que a gente sempre orienta também, nossos clientes, é o quê? Para ele quer, às vezes, um funcionário que já vem, CLT há muitos anos, transformar em pessoa jurídica, né? Em pejotizar. Existe um prazo para isso, né? Depois que você dispensa, você não pode no dia seguinte já contratar pela mesma empresa como Tá. PJ. Então tem que respeitar o prazo previsto em lei também. Qual que é esse prazo? 18 meses, né? 18 meses. Nossa, por enquanto. bastante. Uhum. Mas tem muita gente que corre o risco. E Nossa. o risco, às vezes, na minha opinião, vale a pena. Porque às vezes você está com uma pessoa, dependendo da função, deixando isso bem claro, dependendo da pessoa que você está lá, a pessoa está insatisfeita. E às vezes ele recebe isso como uma promoção, como algo gratificante. Sim. Porque ele vai ter oportunidade de ganhar mais e ter oportunidade de trabalhar em outros locais. E optar para aquilo, se aquilo é bom ou não para ele. E vocês acreditam que hoje o cenário empregatício que nós temos, ele precisa ser mudado? Por exemplo, a gente vê muitos cases de sucesso de empresas que às vezes o funcionário vai lá e trabalha num tempo mais reduzido, entrega mais, trabalha melhor. Sim, eu vejo depois da pandemia, né, que até a questão home office, muitas empresas falam que as pessoas produzem mais. Existem casos e casos, Sim, claro, sim, né? sim. Mas eu ouvi muitas histórias desse tipo. Que a pessoa está em casa vendendo, às vezes vendedor, enfim, está vendendo muito mais. Um horário reduzido, às vezes. Porque às vezes o ambiente de trabalho, para ele, não é um ambiente sadio. Então, às vezes, é que nem eu disse, é melhor você terceirizar essa pessoa, que ele vai entender que ele vai ter uma maior flexibilidade, ele vai conseguir prestar um serviço para outra empresa. Remuneração maior. Né? Nós tivemos, muito tempo atrás, uma fábrica de joia, que não era muito grande a fábrica, mas os designers foram terceirizados. Aí puta, mas você mandar embora, não sei o quê. Ele terceirizou os designers, ele reuniu com outros fabricantes
Tá, e eles utilizavam os designs compartilhados. legal. Então, se a pessoa que estava trabalhando para uma empresa ganhando X, ele começou a ganhar mais. E com isso, essas pessoas que foram contratadas, eles tiveram que se reciclar, tiveram que melhorar, tiveram que aprender, estudar para poder melhorar aquele projeto. Por quê? Porque ele estava prestando serviço para outras empresas e ele estava tendo mais cobranças. Sim. E aí o mercado, porque você tem antes você não tinha concorrência, agora você tem concorrência entre designers. Então, eu vou contratar o melhor designer. Com certeza. Então, foi bom para quem contratou e para quem é contratado. Maravilha. Vocês destacam que a chave está na formalização de um bom contrato, um contrato adequado. O que não pode faltar de fato nesse contrato para garantir de fato essa segurança jurídica às duas partes? O contrato tem que ser claro na questão que não vai existir controle de jornada, a remuneração, emissão de nota. Tem que estar tudo claro ali para ambas as partes, o que cada um vai se comprometer a fazer, tá? Que aí não, é muito difícil dar problema, viu? Tá. A gente não teve, assim, recentemente, tá bem Não, tranquilo. eu faço contrato de prestação de serviço quase todos os dias. Das pessoas que a gente Então, nunca tive auxiliou na problema. pejotização e tal, não Nunca. tivemos problema. E muito pelo contrário, eles estão até alavancando vendas, principalmente vendas. Setor comercial é muito bom. muito mais bem aproveitado, eu acho. Legal. Sim. O setor comercial, principalmente isso. A pessoa acaba especializando e prestando serviço para outras empresas do mesmo segmento. Existem cláusulas e condições de confidencialidade que contém multas pesadíssimas, questão de proteção de dados, que também tem multas pesadíssimas para quem infringir. Então, isso acaba impactando na atuação desse prestador de serviço com os concorrentes, inclusive. E isso é fundamental. São cláusulas e condições que são muito bem expressas, são menos flexíveis, na minha opinião, porque devem ser, inclusive, porque protege os dois lados. Protege quem está contratando e quem está contratado. A pessoa que está sendo contratada, ele vai pensar muito bem antes de tomar qualquer atitude que não seja ética, em função disso, dessas condições, que são cláusulas expressas. Num caso de uma área comercial, pode-se colocar num contrato, você não pode determinar nada para outra pessoa, para quem você está contratando, mas você tem uma cláusula que talvez fala sobre a exclusividade do mesmo segmento, ou algo assim, ou não? Não. Exclusividade. Você não pode exigir exclusividade dele. Aí sim você vai ter problema com isso. Nem do segmento? Não. Por exemplo, eu tenho a Maria que vende sapato. Então Ela não vai poder vender sapato para outra pessoa. Para outra pessoa. Você pode correr o risco, mas Não é o ideal. é um risco considerável, né? E eu falo que muitas vezes essas pessoas de venda, assim, a remuneração dobra ou até triplica, né? Mas tem muita gente que corre esse risco. Mas muita gente. Muita gente. Principalmente por quê? Porque tem medo, tem receio de vazar informações. Sim. Estratégias de vendas. Tem muita gente que tem esse receio por causa disso, né? Produto, principalmente questão de produto. Mas é que eu disse, se você colocar cláusulas expressas com penalidades pesadas, a pessoa, se tiver um pouquinho de bom senso, né, ela não vai cometer uma infração dessa natureza. Mas ainda assim, existem pessoas que correm risco de cometer as infrações. Aí cabe você exigir o cumprimento das cláusulas contratuais. Não, está no meu contrato aqui, você vazou uma informação que é confidencial da empresa. Sim. Então, a penalidade é tal. Porque hoje a gente tem a LGPD, né? Não? Que está atuando muito fortemente, né? Muito, muito. Maravilha. Doutor, o que mais te inspira na tua atuação? Eu creio que eu quando comecei com empresas pequenas, que hoje são empresas grandes, começaram pequenas e foram crescendo, e desde então eu estou com elas e gostaria de permanecer, porque eu acredito que, como eu tenho muito contato direto com os sócios, com os donos dessas empresas, e eles, inclusive tem meu telefone particular, a gente conversa sobre tudo, eu acredito que eu tenho participado de alguma forma, contribuído para o crescimento dessas empresas.
Então, eu vejo esses empresários que hoje como estão, para mim também é gratificante, porque eu participei disso. Eu vi essa empresa nascendo, eu vi as dificuldades, eu vi os êxitos, os erros. A gente tentou consertar, superamos desafios, e muitos deles eu participei com esses empresários. Então, assim, o que me deixa muito feliz é isso, é poder ajudar essas pessoas. E eles também, de certa forma, participaram muito da minha vida pessoal, inclusive. Tá. A gente discutia vários problemas em situações informais, a grande maioria delas. Às vezes, numa viagem com um cliente para participar de uma audiência, para resolver um processo que não tinha nada a ver, a gente acabava debatendo outros assuntos que acabava gerando ideias. Tá. A gente tem um cliente que, às vezes, ele fala que, às vezes, muitas coisas são resolvidas numa mesa de bar, muito bem resolvidas. Sim. Então, é isso que, para mim, eu acho que é importante, porque eu vejo essas pessoas hoje como parte da minha família. E isso, sim, que me motiva a cada vez mais continuar com eles e crescer com eles. E eu aprendi muito com eles. Foram empresários que começaram pequenos e aos trancos e barrancos. Alguns começaram por supetão, entraram num mercado que era totalmente desconhecido e hoje estão muito bem. Porque são pessoas que se dedicaram àquilo, se dedicam até hoje, lutaram para ter o que tem. E eu participei disso, desde o começo. Eu e a Paula, né? Maravilha. Então foi muito legal. O que me inspira, complementando o que ele falou, é isso, poder ajudar essas pessoas, né, tanto pessoas jurídicas como as pessoas físicas que nos procuram, né, poder ajudar, poder ter um papel importante ali na vida dela, tanto profissional e como pessoal. E também eu sou uma pessoa que os meus clientes se tornam amigos. A maioria, 95%, vamos pôr 99%, né? Eu acabo me tornando amiga e sendo assim, como se fosse da minha família também, né? Então, assim, o que mais me inspira todos os dias é acordar e ir para o meu escritório, é saber que eu estou fazendo algo bom, né? Tá ajudando alguém. Uma empresa, uma pessoa física que me procura, que está com algum problema. Então, assim, eu tenho prazer nisso. Sim. Sabe, eu visto a camisa mesmo de querer resolver aquele problema. Enquanto eu não resolvo, eu não durmo. Tá. Então, isso me inspira a ser cada dia melhor. Isso é importante, né, Paula? Porque você fez daí o Carnegie, você vai saber. Você fez também, doutor? Fiz. Fez. Então, vocês vão saber. Nós somos carnegianos. Eu lembro muito bem de uma frase da Marcela, que ela fala assim, a gente não precisa atuar em tudo ou saber de tudo, mas a gente precisa ter pessoas que façam aquilo que é necessário para nós. Sim. Quando nós não sabemos. E eu falo que, de fato, o empresário, quando ele está começando, ele tem aquela mania de querer fazer tudo sozinho. Sim, e muitas vezes por uma necessidade. Mas É. tem coisas que são importantes a gente ter esse olhar, essa conscientização de ter pessoas, né? Por exemplo, vocês trazendo essa questão da prevenção para os empresários é importante porque o que ele pode vir a gastar por um erro é muito maior. Com certeza. Sim. Né? Às vezes a gente até, preço, né? Precificação é complicado no nosso ramo, mas muitas vezes você ter uma consulta que você gaste aí um valor, pode ser, mas você vai evitar muito problema. Sim. Muito problema. Então você acaba salvando a tua pele de situações que você vai, às vezes, até te causar um prejuízo muito grande. Muito grande. Então, eu acredito que a conversa vale a pena. Mas acaba abrindo e dando ideias, acaba diversificando o pensamento. Então, eu acho que vale muito a pena. Não estou falando como profissional, estou falando como pessoa. Que a gente pede ajuda para tantos outros profissionais também. Sim. Então, acaba sendo... por isso que a gente atua com esses clientes há muitos anos. Sim. E é algo que a gente carrega, muito gratificante. A gente sempre fala para os nossos clientes, manda tudo que tiver dúvida, não pense em não nos ligar. Um atestado, que se tiver na dúvida se você aceita ou não, mande uma foto que a gente... Porque o consultivo faz toda a diferença. Sim. Não adianta você comemorar depois na justiça, consegui fazer acordo nos processos. É melhor não ter processo. Melhor não ter que fazer esse acordo. Exatamente. Porque você vai ter um gasto muito maior. Muito. Sim. Porque você vai ter que contratar um advogado. Então, o advogado não vai te cobrar barato, porque fazer uma defesa trabalhista não é fácil. Muito complexo, leva tempo, demanda muito estudo, e isso acaba ficando caro.
E atuar numa audiência trabalhista também não é fácil, porque você está com uma pessoa desconhecida, você tem que mostrar para ele que você está certo. Ele vai ver o lado, às vezes, do mais fraco. Então é Sim. muito difícil, você tem que saber como lidar com uma Sim. pessoa que está lá, que vai julgar o teu processo, que vai analisar a tua prova. Então você acaba, às vezes, evitando muito problema se você fizer um preventivo bem feito. Pode ser só uma vez, e com tempo em tempo ir reciclando isso, para ver, Sim. não, tá tudo certo, tá tudo errado. Sim. Sim. Então, eu entendo que é bem vantajoso para uso para empresa. Ah, mas que empresa que você faria isso? Qualquer empresa. Você tem uma loja de bairro, você é uma metalúrgica, é importante, às vezes, você ter um plano de prevenção bem feito, bem estruturado, para que evite problema. Às vezes a pessoa não quer ter um advogado mensal todo mês, mas ela quer fazer uma consultoria. Ah, vou te contratar por 2, 3 meses para ir na minha empresa e ver o que tem de errado. Né? É interessante, porque ela pelo menos vai ser orientada de como agir ali, Sim. né, em determinadas situações. Maravilha. Pessoal, para a gente encerrar, eu queria que vocês deixassem um conselho, né? Aquele conselho que vocês falam, esse é um conselho de ouro, né? Para quem está considerando contratar ou ser contratado como uma PJ. O conselho que eu dou é que essa pessoa busque orientação jurídica, tá? Faça um contrato claro, que fique, né, bom para ambas as partes, para depois não ter, né, uma reclamação, não, eu não aceitei isso. Então, assim, primordial, uma orientação jurídica, tá? E um contrato claro, é o recado que eu dou, para não ter risco. O recado que eu dou, complementando o que a Paula disse, sejam flexíveis. Um contrato de prestação de serviço não é uma obrigação, é uma flexibilidade, é a vontade de duas partes. E o contrato tem força de lei entre essas partes. Sim. Então, o que está combinado, vamos dizer assim. Mas torne isso flexível. Eu não quero mudar o meu contrato. Vamos sentar, vamos conversar e vamos alinhar para que seja equilibrado. Esse é o princípio básico de toda relação contratual. Maravilha. Doutora Paula, doutor, muito obrigado pela participação de vocês Nós que aqui no podcast. agradecemos. Adorei. É um assunto que eu fui conhecer muito mais a hora que vocês trouxeram um artigo para a revista. E é um assunto muito interessante e importante, de fato, né? Essa prevenção, essa conscientização, a questão de a gente colocar realmente na mão de quem entende de produtos profissionais faz toda a diferença, principalmente pelos insights que vocês trouxeram, né? De coisas que às vezes a gente pensa e que está fazendo certo e às vezes isso pode nos prejudicar lá na frente, né? Então, foi muito bom ter vocês aqui. Nós que agradecemos pelo convite. Foi muito bom. Obrigado. Obrigado. E nós vamos ficando por aqui, mas em breve nós estamos voltando com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje nós estamos além da página. Até a próxima, um abraço.